Saudações coloradas e coloradas. Passando a limpo com PC Carvalho para falar um pouquinho do Colorado mais querido do planeta, mas que tem feito a sua torcida sofrer demais, né, gente? Puxa vida, o que é que foi isso? O que é que foi aquilo? Internacional e toma iapo. Não dá para acreditar que o Internacional não consiga vencer uma equipe que há poucos anos se profissionalizou, há poucos anos disputa o campeonato boliviano e que está fora já também do campeonato boliviano, da competição que está disputando na Bolívia. Estava, foi eliminado. Perdeu em casa para o Delfim. O empate contra o Belgrano até foi um pouco aceitável diante da eliminação contra o Juventude no Campeonato Gaúcho. E o Cudê deu essa entrevista dizendo que o grupo ainda sentia a eliminação um pouquinho aceitável, né? Porque, poxa vida, Campeonato Gaúcho é uma coisa, Libertadores é outra, e o foco tem que ser ali a Sul-Americana, e é uma competição que o Internacional entrou como o maior favorito, juntamente com o Boca. A gente entende que o Inter persegue aí o Campeonato Brasileiro há muito tempo, mas, por favor, né? Precisa focar também numa competição que é um atalho para a Libertadores. Mas sobre o fiasco, vamos começar a falar dos porquês do fiasco do Internacional depois da vinheta. Estamos aqui para Campeiros do Sul, sua melhor agroveterinária em Alvorada e na região. Você tem médicos veterinários ali na Maringá. Você tem um melhor estoque de pilchas para peões e prendas na Ari Miller, número 10. Tudo isso na Campeiros do Sul, em Alvorada. Anota aí o endereço. E para o seu carro ficar novo de novo, não vai em qualquer lugar, não. Prefeituras, órgãos públicos, empresas procuram a Speed. Tá aí o endereço para você. Vai na Speed que você não vai se arrepender. Gente, o Internacional precisava vencer. Eu entendo que alguns jogadores deveriam ser poupados pelo fato de que o Internacional tem na sequência, depois do Bahia, 3 jogos fora de casa. Mas tem que ter um time com disposição, um time com vontade. E eu vou dar aqui o porquê que esse time não ganhou do Tomaiapo. Porque o grupo não aceita mais o seu treinador. E por que que esse grupo não está mais afinado com o seu treinador? Depena e Gabriel, afastados do grupo. Pelo treinador ou pela direção? Pela direção, o grupo espera no seu treinador uma resposta, uma proteção, uma parede. Pelo treinador, razão mais forte ainda para que o grupo não aceite mais o seu treinador. Os jogadores são unidos, e no momento que um treinador vai contra 1 ou 2 jogadores, tem ali as trocas de informações, eles se comunicam pessoalmente, no vestiário, na área de treino, nos CTs, e pelas redes sociais se visitam também. Então, quando um grupo fica contra o treinador, não adianta, meu amigo. Só existe uma coisa que pode ser feita. Ou entram num acordo, ou o treinador tem que entregar o boné, no caso do Cudê, o cachecol. E quando o Cudê fala outro motivo, que quer o Oscar no elenco. Dali em diante também, até o futebol do Alan Patrick começa a se apagar. O Alan Patrick, que ontem estava sendo observado pelo treinador da seleção brasileira e que saiu contundido.
Pois é, né? Pulga atrás da orelha. O grupo já largou o Kudê. Esse Kudê, que não sabe, está aqui, ainda não aprendeu um português para que a gente entenda realmente o que ele está tentando passar para esse grupo. O Kudê perdeu o vestiário do Internacional. Tem elenco, tem jogadores, mas... E pode até ter um treinador, mas que não está conseguindo mais colocar dentro de campo aquele futebol vistoso, aquele Inter que parecia que estava jogando por música. E quando as notícias de Gabriel e Depena afloram, quando o nome de Oscar surge, dali em diante o futebol do Internacional apaga. Diante de um Juventude que estava começando a melhorar no Campeonato Gaúcho e que sucumbe diante do seu maior rival, o Grêmio, diante de 40 mil vozes no Beira-Rio, diante de 20 e poucas mil vozes ontem, diante de um time que fez a sua primeira viagem internacional. O treinador do Tomayapo disse que foi uma honra jogar contra o Internacional. Eles estavam encantados, tirando selfies, gravando vídeos, antes e depois do jogo, do estádio, do entorno do Beira-Rio, da cidade. Era mais um turismo, um time turista do que um time que queria realmente algum compromisso com o futebol. Mas deu para ver que dava. Para pelo menos conseguir um empate, um time sem muita reação dentro de campo no aspecto ofensivo, que não levou perigo ao Internacional. O melhor jogador do Internacional no ataque foi o Luquinha. Eu ainda ouvi gente dizendo, esse Luquinha não dá. Pelo amor de Deus, cadê o Borré? Até entendo, chegou agora, estava jogando 10, 15 minutos, 5 minutos lá na Europa. O Alário também não conseguiu jogar. Bernabé, boa estreia. Mas não adianta. Não adianta se o grupo não aceita mais esse treinador. E aí, cadê o Magrão? Ele é esse elo de ligação com a direção. Já teve conversa, vai ter outras conversas, mas eu acho que o treinador do Inter perdeu o comando do vestiário, perdeu a mão do vestiário. E chegou a hora do Barcelos estender a sua mão e pedir a chave para o Kudê. Está na hora de trocar. Acho muito difícil o Kudê reverter esta situação. Pode ter certeza. Troca o comando. O ânimo vai ser outro. Estou pedindo a cabeça do Kudê? Não. Eu estou identificando o que está acontecendo. Ou o Kudê alinha com os jogadores e reorganiza isso, ou não tem mais o que fazer. Mas isso tem que ser feito muito rapidamente. Muito rapidamente. Deixa o teu like, ativa o sininho das notificações, se ainda não se inscreveu, te inscreve, compartilha com outras pessoas, vamos fazer crescer o nosso canal. Esse foi o nosso Passando a Limpo aqui para Todo Dia Pizza, a melhor pizza da grande Porto Alegre, 2 pizzas por apenas R$ 89,90. E se você quer 2 anos de garantia na sua bateria, compre a melhor bateria. Baterias Duran, as baterias que duram. Saudações coloradas e coloradas e coloradas, Passando a Limpo, PC Carvalho, falando de Internacional e, lamentavelmente, em mais uma crise.